A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando. Eu já tomei minha xícara de café. Tem um copo de água com gás maravilhoso aqui do lado da minha Bíblia. E eu espero que você também esteja tomando alguma coisa gostosa aí. Uma água, um café, um chá. Arruma essa postura aí. Vamos começar aqui. Eclesiastes capítulo 9. Tem muita coisa linda para falar conosco, ok? Verso de número 1 diz assim, olha o que Salomão começa dizendo aqui: refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus. Aleluia! O que os espera, seja amor ou ódio, ninguém sabe. Bom, ao invés do final desse versículo trazer para você desesperança, eu quero que traga esperança para você, né? Nós não sabemos se o que nos espera, né? Se aquilo que está além da curva da esquina é amor ou ódio, é uma situação fácil ou difícil, mas Salomão começa esse capítulo dizendo que aquele que busca fazer a vontade de Deus, aquele que ama o Senhor Jesus, aquele que busca andar em justiça, aquele que busca a sabedoria de Deus, ele está nas mãos de Deus. Eu não sei se isso te causa medo, mas não deveria causar, né? Deus é um pai de amor, que cuida dos seus filhos, né? A Bíblia diz, né? Acaso aquele que fez os ouvidos é surdo? Ou seja, Deus que fez o ouvido, é ele surdo? Obviamente que não. Ou seja, as nossas orações feitas a Deus são ouvidas, né? E o Senhor, ele muitas vezes, né? Prontamente traz a resposta. Às vezes a resposta das nossas orações demora um pouco e tudo bem, porque ele é um Deus que trabalha, né, para aqueles que nele esperam, para aqueles que nele confiam, mas a paz é essa, estamos na mão de Deus. Agora, se esse versículo te causou preocupação, porque você não tem orado, não tem buscado a Deus, tem vivido uma vida aí fazendo algumas coisas que você sabe que não agrada a Deus, em nome de Jesus, que te sirva de incentivo para deixar para trás aquilo que não agrada o Senhor, porque estar nas mãos de Deus é o melhor lugar para estar. Verso 2. Todos partilham um destino comum. O justo e o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não os oferece. O que acontece com o homem bom acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos acontece com quem teme fazê-los. Verso 3. Este é o mal que há em tudo que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade e de loucura durante toda a vida. E, por fim, eles se juntarão aos mortos. Bom, parece que Salomão começou otimista e, de repente, uma nuvem preta parou na cabeça dele. Não é isso. Na verdade, Salomão ele vai voltar a falar daquilo que ele está tratando o livro todo, né? A necessidade de nós termos o nosso Criador na nossa mente todos os dias, né? Quando ele fala para nós que o destino do bom e do mal é o mesmo, ele está falando que todos nós encontraremos um dia a morte. Todos nós um dia prestaremos contas diante de Deus. O dia do juízo é real, né? Embora algumas pessoas queiram achar que quando nós morremos aqui acaba, né? Não há uma vida após a morte. Embora algumas pessoas queiram achar que, na verdade, as pessoas morrem e vão retornar para fazer alguma coisa que não fizeram, ou vão ficar num lugar de espera porque não terminaram a sua jornada aqui. A Bíblia não diz isso, né? Eu cheguei a mencionar para você Hebreus 9:27, que diz que cabe ao homem viver e morrer uma única vez. E Eclesiastes 9 vai reforçar esse conceito. A nossa vida é agora. E isso não deve gerar em nós aquela sensação de uhul, então vamos viver a vida doidado, vamos extravasar, né? Vamos viver o dia de hoje como se não houvesse amanhã. Ao contrário, a ideia de que nós temos essa vida apenas deveria causar em nós aquele senso de responsabilidade de viver, aproveitar, cuidar de nós, que é disso que fala esse capítulo, né? Salomão não está sendo negativo, amargurado, ao contrário, ele vai falar mais à frente. Come, bebe, aproveita a sua vida com seus amigos, né? Assim, viva de maneira sã, mas assim, seja agradecido pelo que você tem. Não deixa um dia passar após o outro sem ver a beleza do dia. Olha, você tem um dia super terrível no seu trabalho, mas de repente lá tem uma máquina de café
E café não vai nem pro estômago, né, gente? Café vai direto pro coração, né? Aquela coisa de quentinho, de acalmar ali. Tô brincando. Se você não gosta de café, você deve estar pensando, essa moça não sabe o que ela tá falando. Então, se você, poxa vida, tem uma máquina de café no seu trabalho, glória a Deus por isso, né? Se você tem uma mesa em que você trabalha, se você tem um armário onde você pode guardar as suas coisas, seja grato pelas pequenas coisas. É disso que eu estou falando, né? Não deixe a amargura tomar o seu coração, porque a morte, sim, é um denominador comum. Ricos enfrentarão ela, pobres enfrentarão ela. E quando a gente está falando da morte, a gente está falando, na verdade, daquele momento de se encontrar com Deus, né? A morte no sentido de um dia prestaremos contas. Vamos ter isso diante dos nossos olhos. E aí, versículo 4, eu achei ele bem interessante. Vem comigo. Quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Achei muito interessante esse provérbio. Eu já tinha escutado ele antes. Não sei se você sabia que ele era bíblico, né? Um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. E do que se trata disso? Enquanto nós estamos vivos, há esperança. Nós podemos mudar de vida. Nós podemos buscar a sabedoria do Senhor e abandonar o caminho errado. Nós podemos deixar de viver a vida de acordo com o nosso intelecto, nosso entendimento e buscar viver no conselho de Deus, né? Orando em cada momento. Agora de pouco eu acabei de receber uma ligação e aí eu estava conversando com a pessoa e quando eu desliguei, a primeira coisa que eu fui fazer foi falar com Deus. Deus, qual é a atitude que eu devo tomar em relação a isso que ela me disse, né? Aceito o que ela está me propondo? Não aceito? Por quê? Porque cada passo, cada decisão, cada momento do nosso dia, da nossa vida diária deve ser vivido em comunhão com Deus. E é por isso que não dá para reduzir Jesus a uma caixinha da religião, né? O Senhor Deus, né? O Espírito Santo de Deus está em comunhão conosco. Ele pode falar conosco se nós quisermos. Então o que a gente tem que fazer é falar com Ele. E pôr o nosso ouvido ali na prontidão de escutar o que ele tem para dizer, né? O que adianta ser um leão, ser forte, ser vigoroso e estar morto? É melhor você ser um cão vivo, né? Ou seja, um cachorro vivo, né? Seja pequeno, seja humilde, mas tome atitudes. Não adianta nada você estar preso aí nas garras da paralisia, vamos falar dessa maneira. O verso 5 fala, pois os vivos sabem que morrerão. Ele está continuando a ideia, né? Do versículo anterior. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa e já não se tem lembrança deles. Para aqui um pouquinho. Então, a vida após a morte, aqueles que morrem, Salomão diz uma coisa que a própria palavra respalda, né? Para os mortos, eles nada sabem. Aqueles que morreram não têm mais contato aqui com a terra, né? Embora muitas pessoas acreditem que podem conversar com os mortos, que podem se comunicar com eles, a palavra de Deus fala que não é assim que funciona, né? Os mortos nada sabem. Né? Eles sabem até aquela parte que eles viram enquanto estavam vivos. Quando morreram, eles já não têm mais conhecimento, né? Inclusive, na morte, eles também não têm mais recompensa. E a lembrança que tem deles, às vezes quando a gente lê versículos assim, como esse, né? E já não não tem lembrança deles, você pode pensar, poxa, Rita, isso não é uma verdade, né? Pensa em alguém que morreu, que faleceu perto de você. Por exemplo, meu pai, né? Vamos pensar no meu pai. Meu pai faleceu quando eu tinha 13 anos. Tá, eu tenho lembranças do meu pai. As minhas filhas não têm lembranças do meu pai. Então, assim, meu pai está vivo na lembrança de quem? Minha, dos meus irmãos, dos irmãos dele que não faleceram ainda. Mas quando essa geração falecer, quem vai lembrar do meu pai? Né? A Bíblia está falando disso, da transitoriedade da nossa vida, de que realmente nós somos como a erva. Hoje estamos, amanhã não estamos mais. E este amanhã não necessariamente é o amanhã, né, cronológico do calendário. Fala de um tempo, né? Depois de um tempo, realmente a nossa memória, a nossa lembrança desaparece. Verso 6. Para eles, ou seja, para aqueles que morreram, para eles o amor, o ódio, a inveja, há muito desapareceram. Né? Esses sentimentos humanos, terrenos, não tem no além, vamos falar dessa maneira, né? No além da vida terrena, né? Na vida eterna. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Então, eu vou fazer uma coisa aqui para aquele que morreu, porque eu sinto muita saudade dele. Qualquer coisa que você faça para ele aqui, ele não está mais recebendo. Então, eu acho que tem duas coisas, dois alertas que devem crescer diante dos nossos olhos. Nós não podemos fazer mais nada por aqueles que estão mortos,
Né? Não esse versículo deixa para nós bem claro. Eles não têm mais parte sobre nada que acontece debaixo do sol. E debaixo do sol é aqui. Nada que a gente faça para os mortos vai chegar até eles, porque eles já não têm mais contato conosco. E a segunda coisa que nós deve chamar nossa atenção é: faça pelas pessoas que você ama aquilo que você quer fazer por elas enquanto eles estão vivos. Não adianta bancar o leão morto. Depois que a pessoa morreu, nossa, agora eu quero ter contato com ela. Não, você tinha que ter ligado enquanto ela estava viva, mandado flores em vida, mandado presentes em vida, mandado mensagem de WhatsApp para falar obrigado, né? O dia de ser grato, de ser amável, de ser gentil, de ser bênção é hoje, enquanto a pessoa pode receber uma ligação tua, uma videochamada, uma mensagem de WhatsApp. Depois não dá mais tempo. E eu sei que esse versículo ele é cruel quando visto dessa maneira, mas a crueldade, melhor é a alegria, melhor é estarmos na casa do luto, que é o que a gente aprendeu com Salomão. Quando a gente passa por situações dessa de tristeza, isso nos leva à reflexão. Estamos muitas vezes correndo atrás do vento e deixando de amar pessoas que são importantes para nós, né? Elas estão distantes fisicamente, mas graças a Deus hoje, com o WhatsApp, a gente pode mandar mensagem, pode mandar e-mail, pode fazer chamada de vídeo, né? E nós devemos lançar mão disso. Por quê? Porque depois que a pessoa morrer, diz Salomão, e diz a Bíblia, e diz o Senhor, que não há mais contato, né? E aí a nossa esperança é vê-la no céu. Né? Caso ela tema ao Senhor, nós vamos todos para o mesmo lugar. Como eu tenho esperança de ver um dia minha mãe novamente, e você que perdeu alguém no Senhor, a nossa expectativa é encontrá-los no céu. Mas isso talvez demore alguns anos, né? Em nome de Jesus, sim. Então, façamos em vida. Do verso 7 ao verso 10, ele vai destacar alguns conselhos, algumas dicas para a vida, né? Então, vem comigo. Portanto, vá. Agora ele está dando uma ordem, ok? Ele fala, portanto, vá, coma com prazer a sua comida, ok? Não coma com glutonaria, mas aproveite. Sabe, se você como eu, né? Eu trabalhava de uma escola na outra, eu comia de marmita. Às vezes, meus queridos, eu bebia a comida, eu não comia. Eu tinha 15 minutos para comer, escovar o dente e tá dentro do carro. Então, assim, eu bebia a comida. Se é isso que acontece com você hoje, e muitas vezes eu fazia isso ainda olhando para o celular. Então, ou seja, eu nem via o que eu estava comendo. Se isso acontece com você, vamos aprender com Salomão aqui uma liçãozinha, ok? Coma a sua comida com prazer. Quando você sentar para comer as próximas refeições, a primeira coisa que a gente faz antes de comer é agradecer a Deus, né? Então, você vai fazer a sua oração. Pai, obrigado por essa comida. Obrigado porque eu tenho dinheiro para comprá-la e saúde para comê-la. E quando você comer, você vai fazer como Salomão falou aqui. Coma com prazer. Pô, Rita, mas é a comida requentada de ontem. E daí, servo, você tem dente para mastigar essa comida, você tem saúde, bora ser agradecido, né? Depois, beba o seu vinho de coração alegre. Rita, eu não bebo vinho, não tem problema. Mas aquilo que você beber, eu estou bebendo aqui uma água com gás maravilhosa, o copo está suado. Eu quero que você imagine esse copo suado, delicioso, borbulhando aqui. É o que eu estou bebendo. Mas assim, se alegre, né? Aquilo que você estiver bebendo é o café. É aquela xícara de chá quentinho, delícia, aquele chazinho de camomila, de hortelã, bom também, né? Um bolinho de fubá, delícia. Então, assim, se alegre no coração. Continuação. Pois Deus já se agradou do que você faz. Verso 8. Esse Deus já se agradou do que você faz, deixa eu te falar uma coisa. Embora Salomão não vá falar da salvação pela graça, né, do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, Salomão não viu Jesus na terra. Esse versículo nos remete para Cristo. Eu tenho certeza que você, se parar para pensar, você vai ver o mesmo que eu. Quando diz que o Senhor já se agradou do que você faz, poxa vida, quantas coisas ruins a gente faz? E a gente sabe pela Bíblia que Deus, ele é santo, ele não se mistura com a nossa sujeira, com o nosso pecado. Então, o se agradou com o que você faz, aqui que Salomão está falando aquilo que você está se esforçando para fazer do jeito certo, você está agradando a Deus. Você vai errar sim, mas pense você, né? Se você é pai, se você é mãe, quando você vê um filho teu se esforçando para fazer o certo, né? Não quando ele está fazendo tudo errado deliberadamente, mas quando ele está lá se esforçando para fazer o certo, e seu filho de repente erra,
A gente não é coberto de um sentimento de compaixão, né? Hoje de manhã eu estava estudando a tabuada com a Júlia dentro do carro, no caminho para ir para a escola, e eu estava tomando a tabuada dela e ela estava acertando, eu estava muito feliz. Só que teve uma hora que eu fiz uma pergunta, ela deu uma resposta assim muito nada a ver, e nós caímos na risada juntos, porque ela percebeu imediatamente que o número era absurdo, não podia ser aquela resposta. E assim, ela falou, mãe, eu errei. Eu falei, não tem problema, vamos de novo. Então assim, se nós que somos humanos somos capazes de ser tomados de compaixão, quando vemos o nosso filho se esforçando para acertar e ele erra, quanto mais Deus, né? Quanto mais Deus. Então, a gente não está solto no pecado, a gente está tentando fazer o certo. Então, Deus já se agradou de você. Continua firme. Verso 8. Estejam sempre vestidos com roupas de festa. Para que... Olha, quando eu estava lendo e meditando sobre esse texto, porque eu já tinha lido Eclesiastes antes, Deus falou muito ao meu coração com isso. É importante nós nos arrumarmos. Eu não estou falando de grife, eu não estou falando de marca, eu não estou falando de luxo. Se você tem dinheiro para comprar uma coisa dessa, glória a Deus. Aproveita e me dá de presente. Mas se vestir de maneira simples, mas se vestir bem. É uma calça jeans, é um sapato confortável ou é um tênis esportivo, é sempre usar um acessório, é cuidar do seu cabelo, é cuidar da sua pele. E eu não estou falando de gastar, gente, eu sou da época que a gente passava minâncora em todos os lugares. Né? Minha avó cuidava da pele com minâncora, né? Eu estou falando de cuidar de si. E aqui ele está falando exatamente, esteja vestido com suas roupas de festa. A gente pode tomar isso no sentido literal, vamos falar, né? Realmente roupas de festa, no hebraico, né? A ideia é branco, né? No sentido de ter alvas as suas vestes, né? De você andar sem pecado. Mas eu acho que eu quero aplicar não somente no sentido literal, em branco, no sentido de vestes, de pureza, mas também das vestimentas. Cuide de você. Cuide da sua aparência, cuide do cartão de visita que é você. Você é um embaixador de Cristo, né? Então, cuide-se. Isso é muito legal e ser digno diante de Deus. Então, e unja sempre a sua cabeça com óleo. As vestes brancas falam de pureza. E ungir a sua cabeça com óleo está falando também de alegria. Está falando de unção. Está falando de presença de Deus, né? A vida do cristão, meus queridos, a vida da pessoa que teme a Deus deveria ser uma vida de alegria. Não que a gente não passe por lutas, às vezes a gente está lá no meio do vale, às vezes a gente está no meio da guerra, mas Deus ele nos traz paz em meio à guerra. Então, nós cristãos deveríamos ser, meus irmãos, um exemplo de alegria no meio das dificuldades. Eu sei que não é fácil. Quantas vezes nós estamos passando pelo vale e a nossa vontade é de correr para a caverna igualzinho Elias. E tá tudo bem. O grande Elias fez isso. A gente tem o direito de fazer isso também. Mas não podemos morar dentro da caverna, né? A gente entra na caverna, se esconde, ora e sai da caverna porque temos que ungir um rei, né? Nós temos coisa para fazer. Mas é legítimo esses momentos em que nós estamos mais introspectivos. Mas a verdade é que seria um baita de um testemunho se nós fôssemos capazes de depender do Senhor e ter a alegria do Senhor como a nossa força em toda e qualquer situação. Que Deus te abençoe, que unja sua cabeça com óleo nesse dia, caso você esteja enfrentando o dia mal, né? Passando por aquele dia do desespero, aquele dia em que as respostas ainda não chegaram. Quero meditar somente com mais 2 porções. Do verso 11 ao verso 12 diz assim: percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Então a gente vai ver mais uma coisa que ele constatou. Estou pintando aqui o debaixo do sol de amarelo enquanto falo com você. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio. Pois o tempo e o acaso afetam a todos. Verso 12. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos numa armadilha, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça. E aqui pode parecer aquela coisa de, poxa vida, hein? Salomão deixa a gente super feliz falando que Deus já se agradou de tudo que a gente faz, e aí ele vem e lasca essa porção que parece que ele ficou mau humor de uma hora para outra, com mau humor. Mas na verdade não. Ele está fazendo
ele está fazendo nós pensarmos que, juntando os dois textos, né, gente? Eu estou lendo separado, mas é um texto só. Embora haja alegrias, embora vá haver na nossa vida momentos de comer, beber, regalar, ungir nossa cabeça com óleo e usar vestes festivas, também vai haver momentos em que nós vamos passar por tempos de desgraça. Né? Jesus fala que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós podíamos ter bom ânimo porque ele venceu o mundo. Então nós podemos contar com ele no meio desses vales, no meio da doença, da escassez financeira, no momento em que nós oramos e não vemos uma porta abrir, né? Nós não vamos nos sentir não amados só porque Deus não fez o que nós pedimos, né? Nós vamos buscar entender que ele é o pai que sabe aquilo que nós precisamos e que, como um bom pai, ele muitas vezes não vai dar o que a gente quer. Ele vai dar o que a gente precisa. Mas, realmente, né? Nós vemos situações em que vem um vento na nossa vida e tudo vira de perna para o ar. Mas, ainda que estejamos passando esse tempo de vento, quero que você saiba, Deus está com você. Deus está comigo. Ele não está longe. Às vezes parece que Deus não está falando conosco, mas Ele fala conosco. Ele está perto, ok? E, como um bom pai, Ele está cuidando. E para finalizar, eu quero falar com você sobre o verso 17, que diz assim: as palavras dos sábios devem ser ouvidas com mais atenção do que os gritos de quem domina sobre tolos. Então, olha só, muitas vezes uma pessoa que domina sobre pessoas tolas, que domina sobre pessoas que não são sábias, que agem de maneira irresponsável e etc., faz isso com gritos. Bom, nenhum chefe deveria gritar com seus subordinados, né? Com seus funcionários. Nenhuma pessoa investida de autoridade deveria tratar as pessoas aos gritos. Ninguém. Mas às vezes isso acontece. E aqui Salomão vai dizer que nós deveríamos ouvir as palavras dos sábios que são ditas muitas vezes num volume de voz normal. Eu acho que isso aqui deveria ministrar o nosso coração em dois sentidos, né? Primeiro, o direto, né? O sentido direto que está o texto, né? Quando alguém estiver falando conosco e ela começar a gritar, que nós, em nome de Jesus, tenhamos paciência para não gritar com ela de volta, sabendo que talvez aquela pessoa esteja dominada ali pela força do seu ódio e achando que é necessário gritar conosco para que nós entendamos, né? E não é. E que quando ouvirmos palavras de sábias, palavras ditas com a voz calma, nós sejamos capazes de atentar para essas palavras. Muitas pessoas, elas são sistematicamente ensinadas a só obedecer a gritos. E eu já conheci pessoas assim, que quando você as orienta, elas vieram de um ambiente de violência tal, que quando você fala com elas numa voz normal, elas não atendem. Mas quando elas recebem gritos, aí elas obedecem o comando. Bom, nós não devemos agir dessa maneira. Então, eu acho que a primeira questão é isso, essa, né? Aprendamos a ouvir as palavras que são ditas de maneira calma, né? E aprendamos a orar por aqueles que gritam, né? E dizer para a pessoa, olha, não precisa gritar, eu estou te ouvindo, eu estou entendendo o que você está falando, tá tudo bem, né? E em segundo lugar, que não sejamos nós as pessoas a gritar, né? Que sejamos capazes em Deus, né? Se você é uma pessoa que quando fica nervosa, porque tá com a razão, às vezes você está com a razão, mas o fato de você estar com a razão não te dá direito de berrar com os outros. Então que você e eu, nós sejamos capazes de falar com paz, de falar com boas palavras, de usarmos o volume correto, principalmente se somos investidos de autoridade. Se você é um chefe, se você é um gerente, se você é uma professora, que a gente consiga não berrar com as pessoas, né? Mesmo que seja a 200ª vez que a gente já falou aquilo que nós estamos falando, né? Não vamos gritar, vamos manter a calma. Ok? Deus abençoe muito você. Eu te espero em Eclesiastes capítulo 10. E Eclesiastes está acabando, hein, gente? Passa muito rápido. Um grande abraço. Deus te abençoe.